Bom dia. Tudo bem com vocês? Bem? Que bom. Obrigada. Eu estava ouvindo o testemunho da Raila e pensando como Deus transforma e nos usa também para transformar outros, né? Como Ele gosta de reciclagem. Nós temos um amigo que fala muito isso. Deus ele tem a capacidade, o poder de transformar algo tão doloroso, né, em algo que traz glória para Ele, traz alegria por conta da cura, traz leveza, e isso é sensacional. Só o nosso Deus é capaz de fazer isso. Amém? Antes de entrar na palavra, eu gostaria que nós fizéssemos trios. Eu sei que muitas não gostam disso, mas acho que vai ser importante. Algumas não vieram ontem, outras talvez não tiveram a oportunidade de falar sobre o que aconteceu ontem. Então, eu queria que nós fizéssemos trios e conversássemos sobre o que ficou para você do que foi falado de ontem. O que mais marcou no seu coração? Ok? Pode ser? A gente tem duas regrinhas nessa conversa. 3 regrinhas. Primeiro, todas precisam falar. Segundo, não é um tempo onde você vai ministrar o outro. Porque tem a terceira regra, sempre é em primeira pessoa. O que Deus falou comigo não é sobre o outro, é sobre o que Deus está trazendo para mim. Eu preciso crescer nisso, ou para mim ficou nisso. Essa é a minha atitude prática. Pode ser? Tudo bem? Então vamos lá. Vocês têm alguns minutinhos. Atualiza quem não veio ontem.
finalizando o último minuto. Amém? Amém? Eu gostaria de ouvir algumas de vocês. O que vocês falaram aí? Que trio vai ser o primeiro? Que trio, gente? Quem serão as primeiras corajosas? Hã? Não, eu levo o microfone. É menos vergonhoso falar sentado. Estamos entre amigas. Nós compartilhamos aqui que o Vida, isso é muito sério. Nessa vida de parecer bom, nessa vida de produzir, a gente está muito preocupado com os frutos e muitas vezes nos tornamos árvore de Natal. Aquela árvore bonita, enfeitada, cheia de bolinha colorida, cheio de pisca-pisca porque a gente é bom no que faz, mas não tem vida, porque nós não estamos firmados nesse solo que produz o fruto. E lá em Salmo 1 fala que essa árvore, ela produz o tempo inteiro? Não. No tempo oportuno, na estação certa. Então, qual é o problema hoje? A gente quer ser visto, a gente quer ser admirado, reconhecido pelos frutos que nós produzimos. E não na raiz onde a gente está. A gente não se preocupa, muitas vezes, sobre, Senhor, o que eu estou produzindo? É realmente o que o Senhor quer? A gente teve uma situação, uma vez, que nós fomos chamados para acompanhar um determinado lugar, uma determinada base, que a liderança estava passando por muito problema. A gente acompanhou até certo ponto por ligação. E aí eles falaram, não, acho que vocês vão ter que vir aqui. Então tá bom, vamos orar. E a gente foi orar. Não é aparentemente um fruto, né? É algo que a gente ia produzir, ir lá, pastorear, cuidar, né? Exortar. É legítimo? É, tá certo. Mas fomos perguntar para o Senhor. E ele disse não. E agora? Como que a gente vai falar que a gente não vai? Se nós caminhamos baseado no reconhecimento, a gente fica o tempo inteiro produzindo coisas e a gente entra no automático e se perde a vida daquele que nos chama para produzir. E a gente se cansa. A gente se cansa. Imagina o esforço de um galho para produzir. Ele, por si só, não tem nutriente suficiente. E nós, mulheres, a gente olha para aquela lista dos Provérbios 31, né, ontem a gente estava falando sobre isso, a gente vê o fruto. A gente vê o que ela faz. E, meu Deus, que cansativo. Imagina acordar cedo e costurar, e fazer isso, e fazer aquilo, e nananã, é tanta coisa. Mas qual que é o cerne do negócio? A alegria que ela tem de servir. Não é o serviço, mas é a disposição do coração. É o fortalecimento que ela tem no temor do Senhor. Percebe que a gente está muito ligado no fruto e não aonde a mulher virtuosa está?
firmada? Ela estava firmada no temor do Senhor. Eu estava pensando esses dias, né? Quando a gente olha para o Éden, o texto ele diz assim, que antes da queda, o homem trabalhava. O Samuel esses dias falou assim, mãe, como será que o Senhor tinha pensado que seria o parto sem dor? Falei, boa pergunta. Porque as dores é consequência da queda, não é? O que muda depois da queda? O homem, ele trabalhava antes, e aí o Senhor vem e fala assim, agora vai ser pesado trabalhar. Agora vai ser pesado, vai ser doído ter um filho. O pecado traz isso, gente. Tá pesado? Vai para o Senhor. Porque às vezes está sendo representação da queda e não da redenção, e não de voltar às origens, né? Eu tenho um perfil mais intro. Eu não sou da galera. A gente estava até conversando esses dias atrás, que o Benjamin e o André, eles são assim, acaba o culto, eles vão e eles conversam, o Benjamin vai direto para a bateria, e no caminho ele já conversa, né? Acaba o culto, o Samuel e eu olham um para o outro, e a gente fica no mesmo lugar. É porque a gente é assim. Então, o que acontece quando a gente é fortalecido no Senhor? Tá tudo bem eu ter que me relacionar. E tá tudo bem eu ficar quieta. Não é pesado. Não é difícil. Porque o pecado deixa difícil. Deu para compreender? Então, o que o pecado nos rouba? A leveza da plenitude que existe em Jesus. Por que é tão difícil obedecer? Porque existe pecado. Né? Esses dias não, já faz um tempo. O Samuel era pequenininho, ele chegou da escola, tinha feito faxina. Aí ele sentou e falou assim, ai mãe, é tão bom quando a casa está limpa. Eu sinto até mais vontade de obedecer. Os meus filhos são uma bênção. E aí eu fiquei depois pensando nessa fala dele. A gente categoriza as nossas obediências. Né? Aqui está fácil, então eu obedeço. Não, aqui está demais para mim, eu não quero. Aí a gente vai rasgando a Bíblia e selecionando. Né? No domingo passado a gente foi na igreja e cantou uma música. Eu sou péssima assim de músicas da atualidade. Mas o final da música era assim, é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Né? Ok. Mas existe um perigo. Eu buscar lugares onde eu me sinta muito bem. A cruz, com certeza, nessa cruz, Jesus não se sentiu muito bem. E a obediência dele não foi condicionada ao que ele sentia, mas a agradar o Pai. Né? O fruto da obediência foi a morte. Qual é o fruto da nossa obediência hoje? É trazer brilho para a nossa árvore, como uma árvore de Natal bem enfeitada, né? Ou é crescimento e amadurecimento. Uma árvore rasga a terra para crescer. Uma árvore, ela é rasgada para crescer. E o texto da videira fala que existe a poda. O André, ele fala, com Jesus é assim. Tanto de um jeito quanto do outro, o facão vem. Para a gente produzir mais. Ou para a gente ser lançado no fogo. E isso faz parte de ser fortalecido. Né? Isso faz parte. A consequência do fortalecimento em Jesus são frutos eternos, não passageiros. Então existe uma importância gigante no permanecer. No permanecer. Bem, obrigada. Mas quem mais quer compartilhar? Escolha um trio para compartilhar, porque o pessoal está meio tímido. Hoje é sábado de manhã, está meio... Qual? Esse? Brilhou, hein? Adoro.
nós estávamos compartilhando assim um pouco que cada uma falou, dá para tirar um resumo. O que falou muito ao nosso coração é que às vezes a gente está muito fortalecida, mas com base da gente ter o controle da situação. Então, quando a gente planeja de um jeito e a situação não sai da forma que a gente planejou, a gente tem dificuldade de sair desse papel e falar assim, eu preciso realmente confiar. Não dizer que eu confio, né? Pedir Deus força, mas confiar de verdade. Porque a gente fala que confia. Só que quando vai chegando a data e você não vê acontecer, aí a gente percebe que não, a gente não confia. A gente entra em desespero e a gente quer procurar situações que a gente vai conseguir resolver com a força do nosso braço. E às vezes é um momento da gente respirar e falar assim, não há o que eu fazer. Vou genuinamente buscar fortalecimento em Deus e genuinamente confiar que de uma forma ou outra Deus vai trazer a solução para aquele problema. Porque é muito difícil você não ter o controle das coisas e a única opção que você tem, é claro que é uma opção maravilhosa, mas não é gostoso, dói, quando a sua única opção é ter que descansar o seu coração e confiar que você não tem como resolver. Que deveria ser a primeira opção e não deveria doer da forma que dói. Mas é um processo que eu me identifiquei com a Jaque. Não sei se a Janete está nesse mesmo processo, mas ela entendeu também dessa forma que ele realmente tem que ser o Senhor das nossas vidas e que não deveria ser dolorido você falar assim, eu não tenho o que fazer. Não deveria ser, mas é muito difícil. A gente faz chorando. Fala, Senhor, eu não tenho o que fazer. É só o Senhor. E a gente entra em desespero e a gente tem que buscar que isso não faça mais parte, porque a gente tem que se perguntar o porquê que é tão difícil, né? Que deveria ser a primeira opção e não é. A gente quer ter o controle. Gente, essa coisa do controle é uma mentira descabida. Pensem um pouquinho. Você consegue ficar 2 minutos sem respirar, certo? Consegue? O seu corpo, ele reage e você não controla. Se te der uma dor de barriga aqui, consegue controlar? Né? Eu vi um estudo falando que a gente não consegue se matar tampando assim a respiração. O nosso corpo, ele reage sem o nosso controle. Se eu não controlo isso aqui, como é que eu vou controlar o meu futuro? Como que eu vou controlar as coisas externas? Isso não existe, isso é utópico. Como é que eu vou controlar o outro? Não existe. É um engano achar isso. É um engano. E a gente perde tanto tempo das nossas vidas achando e batalhando para controlar o que não tem controle. Nós não conseguimos, né, adicionar na nossa vida nem 40 centímetros. A gente não consegue acrescentar na nossa vida 10 dias a mais, se não for o Senhor para liberar. Né, a gente vê homens e mulheres, atletas que cuidam da sua saúde, que são todos assim, impecáveis. Impecáveis. Eles têm o controle do dia que a morte chega? Nós não temos. A gente recebeu um casal uma vez, e eles falaram, eu estava conversando com a mulher, e foi o discipulado mais tenso que eu já tive na minha vida. Assim. Foram 2 horas de conversa. Se eu falei meia hora, foi muito. E ela falando do casamento, marido. Nananana. E eu falei assim para ela, vamos, ok, agora você falou tudo, agora vamos aquietar um pouquinho. E eu quero te desafiar a ter uns dias só de orar pelo seu esposo. Só ora por ele, você não vai falar nada. Você não vai falar a hora que ele tem que dormir, a hora que ele tem que acordar. Você não vai falar a hora que ele tem que comer, porque era assim.
você vai ficar em silêncio. Mas essa mulher ficou tão brava. E ela era grandona. Eu pensei, vou ter que correr aqui. E aí ela falou assim para mim, mas pronto, agora eu só tenho que orar. Se a gente pensar em quem a gente aciona na oração, a oração se torna o recurso mais importante. Eu não estou acionando a minha conta que acaba, eu não estou acionando alguém que tem vida limitada, eu estou acionando o Criador do universo. O Criador do universo. Quando eu aciono o Criador do universo, eu sou fortalecida. Não porque eu tenho a resposta da minha oração, mas porque eu estou conhecendo Ele um pouco mais. É poderoso estar aos pés de Jesus. É poderoso eu estar ali com Ele. Eu estava meditando em Abacuque, que fala assim, ainda que a figueira não floresça. O que é a flor de uma árvore? É o anúncio de um fruto. É a esperança de que algo vem. Mesmo que eu não tenha a esperança de que alguma coisa vai acontecer, todavia eu me alegrarei. Percebe que a gente canta essa música? Mas no nosso dia, o quanto eu me alegro quando eu vejo a flor. E o quanto eu me alegro quando eu não vejo a flor. E eu não estou falando como algo fácil, não é. Jesus, ele não vai pedir coisas que você consegue fazer sozinha. Ele sempre vai pedir coisas que você precisa dele. Porque o objetivo maior é um relacionamento e não a solução das coisas. O objetivo maior é a profundidade do relacionamento e não o que eu vou receber através dele. E aí eu vou crescendo, ainda que a figueira não floresça. Ainda que não haja fruto, ainda que eu perca, ainda que não tenha esperança, todavia, eu me alegrarei. Porque a minha alegria não é no fruto, não é nas coisas, mas é nele. O texto, ele não fala, eu sei que o Senhor vai prover. Ele fala, tudo bem, não tem nada, está tudo bem. Não é um evangelho glorioso e triunfalista que a gente ouve. Acredite no Senhor, Ele vai fazer. E se Ele não fizer? Fique firme, porque Ele vai mover. E se Ele não fizer? Você vai continuar se alegrando? Nós vamos continuar tendo Ele como a nossa fonte de fortalecimento? Não é um relacionamento utilitário. Eu estou com o Senhor porque o Senhor vai me dar. Uma amiga minha falou uma vez assim, ela estava dando aula e ela falou assim, se Deus chegasse agora e falasse, não tem mais céu, a vida acaba aqui. Não vai ter punição para nada, você pode viver a sua vida do jeito que você quiser. Ainda assim existiria permanência em Jesus? Eu não estou falando permanência na igreja. Estou falando em Jesus. Como que eu vejo a minha permanência em Jesus? Como está o meu relacionamento com Ele? Como que está a minha prática de leitura para conhecer um pouco mais dEle? Ou eu só conheço Ele porque o pastor pregou no domingo? Eu me relaciono com o meu marido, com os meus filhos, não só nesse ambiente, mas fora. E as pessoas veem quando nós nos relacionamos fora, gente. Como eu disse ontem sobre a mulher virtuosa, é aquela que ilumina, não é aquela que faz. É aí que ilumina. É aquela que experimenta do Senhor, que vive com o Senhor. E as pessoas ao redor dela automaticamente são iluminadas. Não é porque eu tenho uma palavra para te dar. Hoje, o que tem de gente que tem palavra para dar, você entra no Instagram, é o que mais tem. Tive meu segundo filho, fui ver como criava filho, né? Porque o meu foi 9 anos atrás, na época que ele nasceu. Falei, e agora, como que faz? Gente, eu fiquei assustada.
Né? Quando eu tive o meu primeiro, um pediatra falava, você tem que fazer isso. O outro pediatra falava, você não pode fazer isso. Aí o outro pediatra falava, não, mas você tem que entender. Gente, olha que confusão de informação. E a gente anda perdido e cansado, porque a gente não vai na fonte. Não busca na fonte. Então é um engano. A ideia de controle. Vocês percebem isso? Percebem? Nós não conseguimos controlar as coisas. Nem a sujeira de casa a gente consegue controlar. Você limpa num dia, no outro você fala, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Ou na sua casa é diferente? Porque na minha, gente, aí, como que faz? Gente, que o Senhor venha redimir a nossa mente, o nosso coração. Nós gastamos muito tempo querendo controlar as coisas. Nós nos desgastamos. Nós quebramos relacionamentos. Quando eu casei, eu limpava a casa 2 vezes por dia. Eu gostava, né? Então, com o passar do tempo, o Senhor foi trabalhando na minha mente, no meu coração, né? Aí, ó, é o sonho de toda mulher, o robozinho. O duro é quando acaba a bateria. Aí, ó, mas a gente dá um jeito. E eu lembro que eu tinha até versículo bíblico, né? Porque assim, na minha cabeça, eu não podia descansar enquanto eu tivesse coisas para fazer. Tem um versículo bíblico para isso. Quando que Deus descansou em Gênesis? Quando ele terminou. Não é um versículo bíblico? É. Mas, olha que loucura da minha parte. Achar que algum dia eu vou terminar alguma coisa. Todos os dias a gente acorda com desafios. Eu acho que Deus gosta de cebola. Ele vai por camadas. E eu lembro que eu falei, Senhor, fui para Jesus. Eu acho que Deus ele sempre está do lado do André. Porque ele sempre defende o André. Mas, enfim, isso é palavra para outro dia. E eu fui lá falar para Deus o quanto eu queria, estava cansado e tal. E eu falei, olha só. Gente, isso me irritava quando alguém chegava para mim e falava assim, relaxa. Como que eu vou relaxar, gente? Olha o tanto de coisa para fazer. Ainda é um desafio. Ai, como é um desafio. Só que é em outras áreas agora. Enfim. E aí eu fui para Deus. E aí Deus falou assim, eu falei assim, Deus, eu quero fazer como o Senhor faz. Eu quero me inspirar no Senhor, mas é muito difícil. E aí Deus começou a me falar sobre a ordem que provém dele e a ordem que provém de mim. A ordem que provém dele traz beleza, harmonia, né? Traz equilíbrio. Essa é a ordem de todas as coisas que ele criou. De todas. A minha traz o quê? Caos. Porque eu brigo, eu tento controlar aqui, eu tento fazer ali, porque tem que sair do meu jeito. E aí ele falou para mim, você percebe que a gente não está caminhando na mesma página? Pelo desejo de controle, as coisas precisam sair do meu jeito. Então eu quero ser fortalecida pelo Senhor para viver do meu jeito. Eu quero receber recursos do Senhor para viver do meu jeito. Eu quero receber os dons do Senhor para aplicar do meu jeito. Eu quero receber palavras de sabedoria para aplicar do meu jeito. Porque nem tudo, minhas irmãs, que nós recebemos, precisa ser dito. Precisa ser ministrado. Tem coisas que é para nós. Tem coisas que é para nossa intimidade com o Senhor. Então eu quero receber esse fortalecimento, eu quero ir nessa fonte para a minha glória. Né? E o controle me ajuda muito a estar nesse lugar. Eu quero controlar o que Deus me dá, para eu poder controlar como eu vou fazer.
Que o Senhor traga redenção na nossa mente. Né? Em Romanos diz que sobre a renovação da nossa mente, a transformação da nossa mente, para a gente ser capaz de conhecer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E às vezes a gente está lá desesperado porque a gente não conhece a vontade de Deus. Por quê? Porque muitas vezes a nossa mente não foi transformada. Então eu crio expectativas em um Deus que eu criei. Eu crio expectativas sobre algo que não é real. Eu descobri um novo termo recentemente com os jovens lá da base, que é a fanfic. Vocês sabem o que é a fanfic? Eu descobri o que é fanfic. Ai, gente, é tanta coisa, né? Enfim. Fanfic é assim, ó, tem um ídolo. Tem uma pessoa ali, vamos colocar uma pessoa, um ator. Quem que está em alta aí? Alguém, artista aí? Eu tô perdida. Vamos pensar aí, o Brad Pitt já foi alguém, né? Já foi. Já foi. Uau, referência de beleza, né? Então as pessoas compravam pôster para pôr no quarto e pesquisava sobre, né? Era uma admiração por aquilo que elas achavam que era. Só que ele não é aquilo. Ele é outra pessoa. Então, a fanfic é isso, é essa admiração, é um tipo de idolatria a alguém que eu criei na minha cabeça, não é verdade. Né? Ao longo dos anos, muitas coisas que o Brad Pitt fez foi saindo à tona que não era aquilo que a gente via nos filmes. A admiração por aquele personagem. Né? E às vezes a gente faz isso com Jesus. A gente admira um personagem. E por falta de relacionamento profundo, nós criamos expectativas, baseamos a nossa caminhada com ele em promessas que ele nunca fez. E a gente quer esse fortalecimento de quem a gente não conhece. Amém? Alguém mais quer falar? Algum trio mais quer falar? Surgiu alguma dúvida, alguma coisa assim? Não? Ok? Vamos continuar, então. Hoje eu gostaria de olhar com as irmãs no texto de João 4. Ontem a Raila falou desse encontro, eu falei, puxa vida, ela vai pregar no meu lugar. Tomara que ela não fale tudo. Mas eu gostaria de olhar com as irmãs alguns pontos desse texto. Meu Deus, eu tenho que correr. João 4, amém? Diz assim, versículo 3. Deixou a Judéia e partiu uma vez mais para a Galileia. Eu vou lendo e a gente vai parando para ir comentando, ok? Versículo 4. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Todavia, Jesus estava cansado da viagem. Sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria vai tirar água. Perguntou-lhe Jesus, dá-me um pouco de beber? Pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionavam com os samaritanos. Até aí, depois a gente prossegue. Jesus precisava fazer um percurso. Só que ele tinha duas opções. Passar por Samaria
ou dar a volta, que era o que geralmente os judeus faziam. Porque a Samaria não era um lugar agradável, eles tinham muito preconceito. Mas o texto ele fala assim: entretanto, era-lhe necessário. Me faz pensar sobre a intencionalidade de Jesus nos encontros e nas conversas. Então você pode estar aqui pensando: nossa, podia estar lá. Ou nossa, fulano podia estar aqui. Jesus, ele sempre é intencional nos encontros. Era para você estar aqui, neste exato momento. E talvez Deus vai te encontrar, Jesus vai te encontrar na palavra, Jesus vai te encontrar numa canção, Jesus vai te encontrar numa conversa, porque Jesus é intencional. Quando nós olhamos para Jesus como o nosso mestre, o nosso inspirador, me faz pensar sobre o quanto de intencionalidade tem nas minhas conversas e encontros. Lembra que nós falamos sobre não andar de forma leviana? Né? Tem uma música antiga que fala: deixa a vida me levar, vida leva eu. E a gente caminha assim. Nós esquecemos que a nossa vida é expressão da eternidade. Jesus tinha isso muito certo. Jesus sabia que ele tinha pouco tempo e ele queria encontrar com aquela mulher. Primeiro, que ele não determinou a dignidade e o valor que ela tinha. No sentido de: não, você não me merece. Minhas irmãs, a gente faz isso às vezes. A gente julga no nosso coração e na nossa mente quem é digno desse encontro com Jesus. Criamos critérios que ele não criou. Então, nós julgamos através do nosso comportamento com o próximo. Nós desclassificamos pessoas que Deus ele coloca para ser atraída por ele. Quando nós olhamos, se eu não me engano, na primeira carta de João, ali em 1 João, o texto ele fala assim: aquele que odeia o seu irmão está em trevas. Esse odiar, no original, vem de amar menos. Aquele que ama menos o seu irmão, ainda está em trevas. Quando nós olhamos para a referência de Jesus, de amor, qual foi? Morte. Não, eu amo Jesus, mas não consigo respeitar o próximo. E era uma dificuldade que o judeu tinha. Eu sirvo a Deus, mas eu determino quem é digno da revelação dele. E Jesus não tinha isso. Ele era intencional. E as conversas dele remetiam para a eternidade. Quanto de nossas conversas remetem para a eternidade? O quanto do brilho da eternidade que há em mim ilumina o outro para caminhar rumo a Jesus? Ou a gente caminha, vida leva eu? Estou preocupada demais com as minhas coisas. Eu estou ocupada demais com a correria do dia. E eu perco oportunidades de ser representante da glória de Deus para o outro. Mas Jesus, ele era intencional. E ele encontra essa mulher em um horário que não era para ela estar naquele poço. Mas ele sabia que ela estaria. Numa atividade ordinária. Numa atividade tão simples. Acho que alguém falou isso hoje. Nas atividades ordinárias do nosso dia, nós temos a oportunidade de encontrar Jesus e experimentar do fortalecimento. Nós não precisamos esperar eventos, nós não precisamos procurar podcasts, pessoas para nos fortalecer. Nós podemos buscar em Jesus. O Senhor promove encontros que nos fortalece. Né? Eu recentemente aprendi um termo que mudou muito a minha perspectiva. Eu aprendi o termo descanso relacional. O descanso que tem em boas conversas.
que alivia a sobrecarga do nosso dia. E o Senhor promove isso. Ele promove encontros que nos permitem rir. Promove. Mas não é a nossa principal fonte de fortalecimento. E ele encontra essa mulher. E o texto continua. Versículo 10. Jesus respondeu a ela: se conhecesse o dom de Deus que há em mim, que há em quem é que te pede, dá-me de beber, tu pedirias, eu te daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de águas vivas. É interessante como essa mulher, ela olha para Jesus e fala: Jesus, o recurso que o Senhor tem não é o suficiente para me suprir. A perspectiva dessa mulher era terrena. E a gente volta nessa questão do controle, né? Dele ser a nossa fonte. A nossa perspectiva terrena nos faz olhar para ele e pensar: eu tenho Jesus, mas eu preciso correr atrás do meu. Eu tenho Jesus, mas eu preciso resolver as coisas. Eu tenho Jesus, mas o que ele tem não é o suficiente. O poço é fundo demais. As coisas são difíceis demais. Então eu preciso correr. Eu preciso fazer. Então a gente olha para Jesus e fala: Jesus, está tudo bem, né? O Senhor pode fazer, mas não tem o suficiente para mim. E aí eu busco fortalecimento, eu busco recursos de forma terceirizada. E o meu coração, ele começa a achar que recursos externos são mais importantes e maiores do que aquilo que eu posso receber do Senhor. Essa mulher, ela olhava para o balde, mas Jesus olhava para a eternidade dela. E o texto continua. Voltando um pouquinho, o versículo 14, ele fala assim: aquele, porém, que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para onde? Para a vida eterna. É para a eternidade. Minhas amadas irmãs, por mais ordinário que seja as coisas que nós vivemos, por mais simples que seja o nosso dia a dia, a fonte de água viva que há em nós jorra para a eternidade. Não é sobre essa vida. Isso aqui é tudo muito passageiro. É para a eternidade, como foi falado no domingo. Nós perdemos de vista o que é eterno. Nós estamos num ciclo de apresentação de um ilusionista. Vocês já assistiram aquele filme Truque de Mestre? Já? Ele é muito bom. E ele mostra como o ilusionista faz. Ele forma um cenário, ele faz movimentos para chamar a sua atenção. Só que com a outra mão, ele vai e rouba, ele vai e tira, ele vai e manipula a verdade. Vocês viram isso no filme? E aí a pessoa fala: uau, é uma mágica. Não, ele só atraiu a sua atenção com uma mão e movimentou a outra que você não percebeu. O diabo, ele tem feito isso conosco muitas vezes.
Nós estamos preocupados com coisas e estamos sendo roubados sobre a eternidade. E eu acredito, minhas irmãs, eu não tenho nada confirmado, mas eu acredito que vai ficar cada vez mais difícil ser cristã. Porque o tempo está correndo. Eu sou mãe, eu sou missionária, eu sou esposa, tem tanta demanda que se eu não cuido, eu sou roubada. E eu perco de vista o que é eterno. Eu perco de vista a preciosidade do corpo de Cristo. Eu perco de vista o que eu preciso fazer em obediência ao Senhor. E o rio de água viva, a fonte de água viva, ela passa a correr somente para me satisfazer e não para a vida eterna. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque existem muitas demandas. Mas uma coisa só é necessária: estar aos pés de Jesus. E quando nós estamos com Ele, é muito legal, sim, é impressionante o como Ele nos orienta sobre as batalhas que nós precisamos entrar. Às vezes a gente entra em umas batalhas que são tão desnecessárias. A gente entra em uns conflitos, em umas demandas que são tão desnecessárias. E isso vai roubando, vai minando a nossa força. Vai minando a nossa visão de eternidade. O que nessa semana te levou mais para perto de Jesus? Qual das suas atividades te levou para mais perto de Jesus? E isso é possível. A gente não precisa ter vida de monge para estar com um coração quieto diante do Senhor. E para desfrutar da presença dEle. Há tanta agitação no mundo. Há tanta sede em nós. E a gente busca em tantas outras fontes que não é o Senhor. Porque a gente está correndo. Né? Imagina numa corrida. A gente para onde a gente vê água. A gente está tão cansado, a gente está com tanta sede. E dependendo da sede, a gente nem vê a qualidade da água. A gente só bebe. E às vezes a gente está assim. E o texto continua. A mulher lhe pediu: Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus: vai e chama o seu marido. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: respondeste acertadamente ao dizer que não tem marido, pois 5 maridos tiveste, e esse homem com quem tu agora vives não é o teu marido. Quanto a isso, falaste a verdade. Reconheceu a mulher: Senhor, percebo que tu és o profeta. Nossos pais adoravam sobre o monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Quando nós olhamos para essa conversa de Jesus, ela só queria não ter sede, mas Jesus tinha algo mais para revelar para ela. Não era só responder uma necessidade. Jesus queria um encontro com ela. Jesus queria um encontro a nível de transformação com ela. Muitas vezes nós vamos para o Senhor para que Ele só nos supra uma necessidade. Eu não quero vir mais no poço. Eu quero resolver esse problema. Eu quero eliminar essa dificuldade. Eu só quero ficar bem. Eu só quero que tudo se resolva. Eu só quero isso. Está tudo bem. Jesus, eu só quero não precisar vir aqui de novo. Eu só quero não precisar tomar esse remédio. Ou eu só quero não precisar ter esses tipos de conversa. Né? Como a Raila comentou aqui do testemunho dela. Jesus, eu só quero perder a memória. Está tudo bem. Eu só quero isso. Eu só quero essa água que o Senhor tem, só para eu não precisar sofrer mais.
Mas Jesus fala assim para ela: vamos avançar nessa conversa. Chama lá seu marido. E aí Jesus se aproxima numa conversa mais íntima, um pouco mais delicada. E o texto prossegue, ela perguntando: tá, eu acho que o senhor tem um poder aí. Acho que o senhor é um profeta. Os judeus falam que tem esse lugar para adorar. E aí? E aí? Ela novamente volta a falar sobre o que ela tem para oferecer para Jesus. E Jesus traz ela e fala: eu tenho algo a mais para te dar. E o texto continua: mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E no versículo 25, vamos pular. A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias está por vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe Jesus: eu sou o que te falo, sou o Messias. É a primeira vez que Jesus fala que ele é Messias. Ele não tinha falado para os discípulos. Ele falou para uma mulher que aparentemente estava fugindo da sua realidade, só querendo resolver um problema. Jesus, ele não quer só resolver as nossas demandas, minhas irmãs. Ele deseja ser a nossa fonte. Ele quer se revelar a nós. Ele não quer só responder o que a gente precisa ou o que a gente quer saber. Ele quer ser a nossa principal fonte. Ele quer ser a nossa principal fonte de revelação e força. Ele quer ser a nossa principal fonte. Essa mulher talvez tenha procurado fontes como marido, fontes como relacionamentos, enfim. Mas Jesus chega para ela e fala assim: você quer saber as respostas? Eu sou o Messias. E ele diz isso para nós hoje. Você quer saber as respostas? Você quer ser fortalecida? Eu sou o Messias. Eu sou a fonte. Sou eu. E a resposta dessa mulher, a gente vê ali no versículo 28, ela deixa o cântaro e ela vai até a cidade anunciar os feitos de Jesus. Minhas irmãs, diante da revelação de quem Jesus é, nós não conseguimos ficar paradas. Qual é a revelação que nós ainda não tivemos para tirar a gente desse lugar de estagnação espiritual, de estagnação ministerial, de estagnação relacional? Existe essa palavra estagnação? Existe? Vocês entenderam, né? Qual é a revelação que nós precisamos para que haja em nós movimento de obediência do Senhor? Qual é a revelação que nós precisamos para que as pessoas ao nosso redor sejam iluminadas? Eu sempre fui muito briguenta. Sempre. Né? Muito assim, ferro e fogo. Né? O pessoal que me conhece há mais tempo sabe da minha fama. E aí, um dia, eu vi 2 mulheres brigando e os maridos e os filhos ao redor. E elas estavam medindo força. E eu olhei aquilo e falei: Jesus, eu não quero ser a esposa, né, que as pessoas falam: ah lá, ó, o marido daquela mulher briguenta. Eu não quero ser conhecida por uma força caída. Eu quero que o Senhor seja glorificado nas minhas fraquezas, nas minhas debilidades, mas principalmente na revelação do Senhor. Qual é a revelação de Deus que nós precisamos ter para caminhar diferente, minhas irmãs?
para que as nossas conversas sejam intencionais, para que haja alegria no nosso servir, para que haja uma obediência completa e não parcial, para que haja redenção das nossas ações. Qual é o encontro que Jesus ainda não teve conosco? Qual área da nossa vida que ainda não foi transformada? Qual área da nossa vida ainda existe uma fonte de água amarga? O quanto nós temos de Jesus e o quanto isso assusta o inferno. O inferno sabe o seu nome e te vê como aliada ou como uma pessoa perigosa. O Senhor tem revelações profundas para nos dar como mulher. O Senhor tem revelações poderosas que nos inclui. E o quanto nós somos parceiras dele e o quanto nós somos aliadas do inferno. E isso é sério. O diabo sabe o seu nome e ele teme quando você se coloca de joelho. O diabo sabe o seu nome e ele tem medo quando você se posiciona diante do Senhor. Nós tivemos uma vez uma experiência, nós fomos para o impacto de carnaval e lá ficou endemoniado um homem. E nosso líder ali orando falou assim, chama a dona Edna, que era a nossa parceira de intercessão. Minhas irmãs, na hora que ele disse, chama a dona Edna, o endemoniado olhou e falou, ela não. Ela não. O diabo sabe o seu nome. O diabo, ele sabe quem você é. O diabo, ele sabe como ele te pega. Ele sabe o nosso tendão de Aquiles. E como nós reagimos. Estamos ali entretidas com as coisas, com as preocupações. Ai, a irmã não olhou para mim hoje. A irmã não me deu um abraço. Não me sinto acolhida. Se Jesus não te acolhe, ninguém é capaz de te acolher. Ninguém, minhas irmãs. Se Jesus não é a fonte da nossa alegria, contentamento e satisfação, ninguém mais será. Porque somos seres eternos e é a eternidade que nos supre. Nós queremos recursos terrenos para satisfazer o que só a eternidade pode. E Jesus não propõe para essa mulher a solução de um problema. Ela propõe para essa mulher a transformação e um ressignificar da história dela. E diante de tamanha revelação, ela não pode ficar parada. Nós estamos obesos espiritualmente, muitas vezes. Deixamos de proclamar o evangelho para as pessoas. Por quê? Porque estamos no lugar onde nos sentimos muito bem. A cruz não é um lugar para se sentir bem. A cruz é um lugar de transformação. E muitas vezes isso dói. Essa mulher largou o cântaro dela. O que é um cântaro? Um objeto, um recipiente, onde ela usava para suprir uma necessidade. Ela abriu mão, ela deixou ali, porque ela queria ser ágil. Ela queria chegar e falar assim, eu conheci o Messias, eu conheci um homem que fala sobre quem eu sou, ele me conhece. Qual é a revelação que nós precisamos ter da eternidade? Que nos leva a nos mover de forma eterna. Enquanto nós não tivermos revelação da eternidade, nós estaremos caminhando de forma terrena e perdendo o nosso tempo, correndo atrás do vento que nos faz de boba. Para cá, para lá. Essa mulher teve um encontro com Jesus. Não para satisfazer. Jesus não queria só satisfazer uma necessidade.
Minhas irmãs, talvez você veio aqui porque você precisava ser fortalecida. Mas eu quero te falar, Jesus ele tem muito mais para revelar para você. Jesus ele tem uma proposta de fluir. Vocês já viram uma nascente de água? Eu estava vendo esses tempos atrás uma nascente, a nascente do Rio Amazonas, que se eu não me engano é no Peru. A nascente é pequenininha, comparado ao tamanho do rio. A nascente é mínima. E ela vai tomando uma proporção. Quando o Senhor nos propõe esse fluir de águas vivas, naquele que experimenta dele, naquele que está ligado nele, não é sobre nós, sobre a nossa necessidade. É sobre uma dimensão gigante que nós não temos noção. Eu estava gestante e quando eu fico com fome, a minha paciência ela fica menor do que ela é geralmente. Não sei se as irmãs me entendem. E aí eu estou lá no posto, minha consulta era às 9 da manhã. Cheguei na hora, estou lá esperando. E aí, deu 9h15, nada. 9h30, nada. Tudo bem. 10 horas, saiu uma paciente do consultório e não entrou mais ninguém. Falei, não é possível? Não vai me chamar? Aí, né, eu acho que o tamanho para o sangue correr é pequeno, né? Subiu rápido assim. Eu falei assim, não é possível? E eu já comecei a ficar irritada, com fome. Samuel tinha ficado na base com uns obreiros, né, que estavam cuidando dele. E eu lá, preocupada e com fome, nervosa. E eu falava assim para o André, eu vou lá na secretaria, eu vou ali na recepção e vou reclamar. E ele olhava assim para mim e falava, você não vai. Você vai ficar aqui sentadinha do meu lado. Amor, eu estou com fome. Aí ele, está tudo bem, mas você vai ficar sentada aqui do meu lado. Você não vai criar confusão. E aí, né, sou uma mulher obediente, assim, né, submissa. E fiquei lá. Tive uma brilhante ideia. Vou ligar no atendimento do saque da Secretaria de Saúde. Estou lá no celular, que já era 10h30 da manhã, quase 11 horas. E aquele procurando o telefone, já estava vendo como que eu ia fazer para ligar. E aí eu nervosa. E entrava gente no consultório entrava enfermeira no consultório da médica e saía. Aí ela saía na porta e entrava de novo. E eu pensava, meu Deus, isso é um absurdo. Porque eu não sei o quê. E toda cheia de justiça própria. E eu falei assim, não é possível. Eu vou entrar lá. Nem tal. E aí o André olhou para mim, calmo, sereno e tranquilo como ele é. Amor, você vai entrar sorrindo. Você não vai falar nada. Mas não é possível. Amor, a gente vai fazer assim. A gente não vai brigar. E aí eu fui, né? Na hora que eu abri a porta, já estava esperando o que a médica ia falar. E aí ela, me perdoa, gente. Viram uma paciente que saiu, ela saiu falando que ia me denunciar por negligência médica. A gente estava aqui procurando documentos e tal. Me perdoa o atraso, eu sei que é difícil. E aquilo, ó, me desmontou. Porque na minha cabeça eu já tinha ensaiado a briga. Não sei se você faz isso, mas na minha cabeça tem um enredo que nem sempre outra pessoa segue. É triste isso. Porque daí eu tenho que rever todos os papéis. Entendeu? Tem que agir por improviso, é muito difícil. Né? E aí eu sentei na cadeira, o André olhou para mim, eu olhei para ele. E aí a gente pôde falar de Jesus para aquela médica naquela manhã, orar com ela, tive a consulta. E aí o Senhor falou assim para mim, a sua necessidade não está acima do meu propósito. Jesus queria encontrar aquela mulher naquela manhã. E eu era o poço. Jesus usou essa situação. Nós precisamos tirar os nossos olhos do que é terreno e olhar para a eternidade. Nessa dificuldade toda que nós passamos, qual é o valor eterno?
E qual é a revelação que Jesus tem para nos dar? Não é só um balde de água. É a proposta de fluir e matar a sede de muitos outros. Vamos orar? Quero pedir perdão que passei um pouco do horário. Mas vamos orar encerrando esse tempo. Queria que a gente orasse de dupla. Ou pode ser? Queria que nós orássemos sobre isso. Minhas irmãs, é um desafio ser mulher. Jesus confiou em nós muitos desafios, né? É hormonal, mental, é uma gama de coisas. E nele nós encontramos esse alívio. Então eu gostaria que nós orássemos agora essa manhã e falasse: Jesus, eu estou com sede. Eu quero beber dessa fonte. Eu quero me saciar. Eu quero que o Senhor seja a única fonte. Amém? Vamos orar umas pelas outras? Vou dar um tempinho para vocês e depois a gente ora encerrando, tá bom? É o Senhor, Pai. É o Senhor. Eu oro por um agir. Eu oro por um agir sobrenatural do Senhor. Eu oro pela manifestação do seu poder. Eu oro para que o teu Espírito venha sobre nós. Traduza as nossas orações com gemidos inexprimíveis. Vem, Espírito Santo de Deus, se derrama sobre nós. E age em nós, Pai. Tenha misericórdia de nós, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, vem sobre nós. Vem, Jesus. Vem, Senhor, vem, Deus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Oh, Deus, vem. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque o Senhor não tem só uma vida sem pecado para nos dar. O Senhor tem muito mais. O Senhor tem muito mais. O Senhor tem muito mais para nos dar. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, trazendo a convicção de que é o Senhor a nossa principal fonte, única fonte. E o Senhor não quer só suprir as nossas necessidades, mas trazer transformação e ampliar essa fonte, fazendo correr sobre outros. Espírito Santo de Deus, venha trazer, além de cura para as nossas almas, além de cura para o nosso ser, potencializa a nossa vida com o Senhor. Deus, livra a gente de ser crente medíocre, de sermos mulheres que não sejam relevantes na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, que haja mesmo essa ação da mulher samaritana em mim, em nós. Esse desejo profundo de anunciar as boas obras do Senhor, de anunciar os feitos do Senhor, de proclamar e ser luz onde quer que a gente esteja, Deus. Vem sobre nós, Espírito Santo, traga transformação na nossa mente, traga transformação do nosso coração, traga conversão na nossa caminhada, Senhor. O Senhor, a sua cruz, não foi só para a gente viver sem pecado. Foi para muito mais, é poderosa demais essa cruz. O Senhor é poderoso demais para viver só suprindo as nossas necessidades. Só para responder o que a gente está querendo. O Senhor quer nos fortalecer para sermos proclamadoras do seu evangelho. Para ser mulheres fortes, de joelho, rendida ao Senhor. Nos leva para esse lugar de intercessão. Nos leva para esse lugar de quebrantamento, Jesus. Nos leva
mas na nossa obediência e rendição ao Senhor. Traz isso, Jesus, essa convicção da expectativa da criação, aguardando a manifestação, a nossa manifestação como filhos de Deus. Nos leva para esse lugar de desejar profundamente a Tua presença, mais do que qualquer outra coisa. Nos leva para esse lugar de revelação, onde nós percebemos que nós precisamos muito mais da fonte de água viva do que de um balde tirado de um poço. Vem mesmo, Espírito Santo de Deus. Nós oramos isso essa manhã. Nos leva a estarmos de joelho ao Senhor, mais do que falando, mais do que dando regras, mais do que controlando coisas. Nós queremos ministrar ao seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.